Uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas para que possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe. A direção é do Rob Marshall e ele dirigiu musicais como O Retorno de Mary Poppins, Caminhos da Floresta, que é muito ruim, e Chicago, que ganhou o Oscar de melhor filme e eu acho só ok. Além disso, ele dirigiu o drama Memórias de uma Geisha, que tem uma ornamentação impressionante em termos de figurino, fotografia, mas ele peca um pouco no seu drama. Dito isto, finalmente temos mais um remake de live action da Disney. Era de uma expectativa porque envolveu-se a inúmeros comentários e bastidores e registros sobre como estava a resolução do filme. Era necessário fazer um remake? Não, a versão de 89 ainda é consistente e é muito bem animada. Não precisava fazer o live action. E sendo um remake live action da Disney, o problema continua sendo o mesmo de seus filmes anteriores. Tudo muito automatizado, sem nenhuma intenção, atmosfera ou sentimento para o espectador. No sentido geral, é muito automatizado, a ponto de tu não ter tempo de ter aquele sentimento pelos protagonistas. Isso peca muito no entrosamento dos personagens, de como o espectador cria vínculo com esses personagens. Isso é para todas as produções em live action da Disney. Diferente do live action de Pinóquio, que é horroroso e simplesmente tiraram toda a magia do filme de 1940, aqui a magia e o encantamento ainda é presente. Principalmente nas cenas musicais e na nostalgia do filme de 89. Eu gosto muito da animação de 89, então tem vários elementos que remetem, inclusive frames, são muito parecidos com a versão de 89, então tu traz uma nostalgia e a vontade que eu tive quando terminou o filme era de assistir a de 89 e não apreciar esse filme presente. Os efeitos especiais e design de produção são muito bons aqui, mas traz uma certa artificialidade, inclusive na paleta de cores presente na fotografia. Quando está no fundo do mar, tem uma sensação de artificialidade aqui, mas é interessante a junção do real com os efeitos especiais, principalmente das sereias, porque elas têm elementos de CGI, mas tem maquiagem presente. Eu gostava muito da abertura da animação que começava no navio, depois tu era conduzido por um peixe que levava o espectador para o fundo dos oceanos e aos poucos ele vai mostrando as sereias e o reino encantado que protegia os oceanos. Na versão em live action traz uma evidência de que não é só um reino, mas protetores dos oceanos. Então as irmãs da Ariel, as filhas do rei Tritão, elas têm seus afazeres para proteger os oceanos contra os humanos. A Halle Bailey é uma ótima protagonista, apesar de que quando a personagem tem que apresentar emoções fortes, a atriz se esforça um pouco, mas não é o suficiente. Nos dramas ela é um pouco problemática, mas ela canta muito bem e é muito legal essa juventude, ingenuidade e curiosidade da personagem, muito bem feito aqui, diferente do Jonah Howard King. É uma interpretação muito artificial, apesar dele ser muito parecido com o Eric na animação. Ele canta bem no filme, mas me incomodou o fato dele não ter muita relevância na história. Ele não faz muita coisa aqui no filme. E a química entre os dois é boa. Realmente. A dublagem dos atores que interpretam os animais, as animações, são muito bem feitas. O Jacob Tremblay está muito bem com o personagem do linguado, é legal essa ingenuidade do personagem também, mas eu senti muita falta desse vínculo com a Ariel. O linguado é o melhor amigo da Ariel, na animação é presente, mas aqui é muito pouco explorado. Eu gostei do Sebastião, interpretado pelo Derek Giggs, ele tá bem como ator e canta muito bem, os momentos musicais envolvendo ele são muito bons, ele tem um certo destaque aqui e o humor é bem feito. A Awkwafina traz um show aqui com essa personagem, ela que faz o sabidão, mas ainda assim ela é uma rapper e tem uma cena de rapper envolvendo o Sebastião que pra mim me incomodou bastante, bastante mesmo. Mas ela está ótima com esse alívio cômico que é o sabidão, ela está ótima aqui.
A Melissa McCarthy interpreta a Úrsula e é uma das personagens mais difíceis a serem interpretadas no filme. É legal que ela traz um certo temor, um sentimento de ameaça aqui. O trabalho de voz dela é muito bom, me lembra muito a dubladora original da Úrsula, que faleceu ano passado. Muito parecido o timbre e tudo mais. Eu acho que ela estudou muito para fazer o trabalho de voz dessa atriz. Ela tem uma ironia e tem momentos cômicos muito interessantes e engraçados que dão certo e que é presente, já que a Melissa McCarthy é uma grande comediante, mas ela ainda assim é muito inexpressiva. Quando a câmera se aproxima dela, não traz um sentimento de ameaça. E na animação, ainda que seja animação, a Úrsula ela era extravagante, ela tinha um volume de personagem, uma expressividade exagerada. Ela foi inspirada na drag queen Divine, uma drag queen underground dos anos 60, 70, que também tinha esse exagero na interpretação. E aqui é muito mais quieto, o que incomoda bastante. Quando exige uma interpretação mais volumosa aqui presente, a personagem não consegue atingir esse ponto. E o Javier Bardem, mesmo com pouca cena, pouca presença de cena e pouco texto, ele consegue seu devido destaque. Ele está muito bem com o personagem do Tritão, esse sentimento paterno de protetor é muito bom. As cenas musicais eternizadas pelos grandes Alan Menken e o saudoso Howard Ashman é a grande magia do filme. Tem uma presença em destaque aqui, mas ainda assim peca um pouco na sua ilustração comparada com a animação de 89. Under the Sea, que ganhou o Oscar de canção original, é o ápice musical do filme. Aqui começa muito devagar, tem um dueto muito interessante aqui, mas pelo fato do CGI ser muito realista, peca um pouco na realização desse musical, mas ainda assim traz uma nostalgia e lá pelo final é muito vibrante. Part of the World é muito bem feita, eu gostei muito da performance da Halle Bailey, é muito interessante aqui. Disparada a melhor cena musical é a indicada ao Oscar Kiss the Girl, que é muito bem feita aqui. Músicas novas foram inseridas aqui no filme e as músicas são criadas pelo grande Lin-Manuel Miranda, mas nenhuma delas me trouxe um devido destaque aqui. A construção de mundo é interessante, mas fiquei questionado, afinal, que país é? Eu me lembro que é a Dinamarca, mas junto com o live action é difícil saber exatamente qual é o lugar e qual é o fundamento histórico aí, em que país o filme se passa, onde que se passa o filme, a localização. Fiquei um pouco confuso em relação a isso. O esqueleto, o roteiro da história é o mesmo, ainda assim acrescentaram algumas mudanças ali e aqui, que não traz muita importância, um devido destaque, mas é interessante falar que o passado da Ariel é falado um pouco. O que eu não gostei mesmo é o final. É um final literalmente sem clímax, e o final da personagem Úrsula, lembra que ela cresce e ataca os dois, o Eric e a Ariel, é extremamente escuro, com excesso de CGI. Parece que estavam tentando abafar um CGI que não deu muito certo em relação da personagem da Melissa McCarthy, e a maneira como ela morre também é um pouco sem clímax e com pouca tensão e sentimento de horror, porque na animação é uma cena muito assustadora, a maneira como ela cresce e é engrandecedora e traz um temor, um terror propriamente dito. Apesar dos trancos e barrancos que foram um monte, eu ainda assim senti um sentimento de nostalgia em relação à Pequena Sereia, muito diferente da versão live action de Pinóquio, que eu detestei e não gostei mesmo, achei muito ruim mesmo, mas a versão da Pequena Sereia até que é interessante e traz um sentimento de nostalgia e homenagem. A Disney vai fazer outros remakes pela frente, como um fluxo de caixa, literalmente, né, porque realmente dá dinheiro, mas eles não têm essa importância de trazer um outro ponto de vista em relação à história, e a Disney é super fechada e um fluxo de caixa automático, então não tem jeito, vamos ver outros live actions pela frente. É isso. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!